Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Mais uma vez agradeço a todos que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui o nosso programa e principalmente estudado junto com a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fantástica da doutrina espírita. Vamos agora fazer a nossa prece de abertura para começar as nossas reflexões de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, que estiveram conosco estão conosco em mais esta oportunidade de aprendizado, de bênçãos e de luzes em nossas vidas. Que seja uma noite, Senhor, de paz, de harmonia e de muito conhecimento para todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai ler a terceira mensagem sobre o duelo, que a gente começou já há 2 programas anteriores. Eu falei que tinham 5 mensagens, a gente já leu a mensagem de Adolfo, de Santo Agostinho, e hoje vamos ler a mensagem aqui de um espírito protetor que foi psicografado em Bordeaux, na França, em 1861. O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda regem a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis os 2 antagonistas mergulharem em água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro incandescente para resolver suas diferenças e dar razão àquele que melhor se saísse da prova? Direis que são costumes insensatos? O duelo é ainda pior do que isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, pois ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fragilidade e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que normalmente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas não é, embora sob forma diferente, voltar ao julgamento daquele Deus da Idade Média? E ainda naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, é verdade, mas mesmo assim uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é em geral o ofendido que sucumbe. Estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade que o Cristo exemplificou e ensinou? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são ineficazes para reprimir, pois não basta proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. A gente vê muito isso ainda, das pessoas, e eu falei já isso nas semanas anteriores, nos nossos programas anteriores, que as pessoas ainda hoje, se comprazem e gostam de falar sobre as coisas ruins. As pessoas gostam de promover o ódio. E isso é muito triste a gente saber que em pleno século XXI as pessoas ainda estão se degladiando. E eu falei, esses textos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo parece que foram escritos ontem. Nem parece que a gente está falando do século XIX. Nem parece que a gente está tratando de assuntos que deveriam estar apenas nos livros de história. Ainda hoje nós estamos vendo pessoas se degladiarem, vendo nações se voltando umas com as outras, promovendo duelos, muitas vezes sob o pretexto da paz. Mas como é que a gente vai conseguir paz se nós estamos promovendo a guerra? Não existe como promover o amor através do ódio, através dos duelos. Então a gente precisa urgentemente modificarmos as nossas atitudes e não compactuarmos com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de guerras, com nenhum tipo de duelo. E a gente vê muitas vezes as pessoas se degladiando por pequenas coisas, Eu já falei aqui, dei exemplo aqui de pessoas que brigam, marcam brigas pela internet porque são de torcidas de times de futebol diferentes. Pessoas que estão brigando muitas vezes por política. Esse ano, 2026, aqui no Brasil,
teremos eleições. E a gente já está vivendo um clima bélico já há um tempinho, de pessoas se degladiando por conta de pessoas que depois, seja lá quem for eleito, muitas vezes nem vai se importar com essas pequenas guerras que estão acontecendo. Mas a gente gosta de promover esses duelos. Duelos verbais, duelos digitais. Então esse texto, né, o texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos convidando a todos nós, e principalmente nós espíritas, que temos o bom senso e a razão à nossa disposição, trazido, né, por Kardec, para que a gente repense as nossas atitudes no sentido de não compactuarmos com que, né, a massa está aí falando sobre isso, está aí se degladiando. Né, os nossos avós já diziam, né, você não é todo mundo. Então por que eu vou entrar numa briga desnecessária? Opiniões, claro, todos nós podemos e devemos ter. Agora, você brigar com os outros, querendo impor a sua opinião ou achando que o seu ponto de vista é o mais correto, achando que o seu time de futebol é o melhor de todos e por isso eu tenho que brigar com o outro, porque a minha religião é melhor que a do outro e eu tenho que brigar com o outro por causa disso, que o meu político de estimação, e nem deveríamos ter isso, é melhor que o outro. Então a gente está brigando, a gente está se duelando ainda hoje por motivos banais. Porque o nosso orgulho e a nossa vaidade ainda estão acima desses valores. Então, para nós espíritas, para nós cristãos, temos que urgentemente repensar essas atitudes e não compactuarmos com nada disso, que não vai acrescentar em nada a nossa evolução espiritual. Essa é a mensagem da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e antes de encerrarmos, quero agradecer
imensamente a todos aqueles que estiveram no nosso centro, no nosso novo centro no último domingo, onde nós inauguramos a nossa nova sede, na rua Borba Gato, aqui em Sorocaba, na Vila Santana, esquina com a Mascarenhas Camelo, para quem é de Sorocaba, ponto muito fácil ali na Vila Santana. Muito obrigado a vocês que estiveram lá, quem não pôde ir, mas vibrou à distância, né, para que tudo transcorresse bem, a todos aqueles que nos ajudaram de uma forma ou de outra para que nós pudéssemos fazer as obras necessárias, para que nós pudéssemos inaugurar o nosso centro. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês que mais uma vez estiveram aqui conosco no programa de hoje. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.